Ok. Legal, pessoal. Muito bem, então eu queria começar a aula de hoje para a gente entrar então na próxima parte, né? Na próxima parte ou na última parte do curso nosso, né? Que é trabalhar com imagem. Até hoje, né? A gente tinha conversado, nós conversamos com três grandes grupos, dois grandes grupos de sensor, imagem é o terceiro. Nós trabalhamos com acelerômetros, né? Que vamos assim de uma certa maneira representam a ideia de sensores, né, sensores analógicos ou digitais, mas sensores do tipo, a gente usou acelerômetros, mas poderia ter sido temperatura, poderia ter sido pressão, são coisas que eu posso trabalhar, pegar os acelerômetros me geram sinais de vibração, etc. Quer dizer, é uma aplicação, uma das aplicações mais importantes de TiNML, exatamente esse tipo de família de sensores, vamos dizer assim, né? O caso da gente ter feito só com acelerômetro, inclusive vamos dizer assim, é muito utilizado, o próprio gesto recognition que a gente fez é usar, ou vibração, detecção de anomalia, é usado como benchmark. Então, vocês vão ver muita aplicação no mercado, onde eu uso o mesmo modelo com vários sensores diferentes, o mesmo dataset variando com o mesmo variação de modelos e variação de processadores. Com isso, você consegue entender bem como funciona o teu modelo. Quer dizer, você faz o modelo X, deixa eu testar com esse tipo de sensor, com esse tipo de dado, está funcionando, beleza. Então agora eu vou botar um outro tipo de sensor, um outro tipo de dado e assim por diante. Então acho que a gente explorou bastante o acelerômetro, porque ele é uma linha interessante. A segunda linha é som, não só porque é muito utilizado, né, no caso de assistentes pessoais, como a Alexa ou a Google, mas como a gente viu, o som também é usado para outras coisas. Como a gente comentei, de segurança com vidro quebrado, ou esse caso que eu estou escutar a temperatura, né, uma coisa maluca, né, de psicoacústica, ou o projeto das abelhas, que é muito legal, dos elefantes, que o Dan também comentou, que usa também um pouco, usa a parte de som. Aliás, eu não sei se ele chegou... Parte daquele projeto é tentar entender o que os elefantes falam, de uma certa maneira. Interessante, não só vibração, eles pegam vibração para ver a movimentação do elefante, mas também o som, tem a ver com comunicação, né? Aqui a gente menos vê, nesse tipo de sensores muito pequenininhos, o que a gente menos vê, as aplicações, existem menos aplicações, é exatamente a questão de imagem. Algumas são bem utilizadas, já são utilizadas, mas aí eu diria para vocês que a limitação do hardware pega mais. Então, por exemplo, eu vou falar agora então da aplicação mais importante, né, o que é, vamos dizer assim, o benchmark, a principal, quando eu falo de imagem, que é a Visual Wake Words. O que é isso? Na verdade, basicamente, o Visual Wake Words é o equivalente do assistente pessoal, do Keyword Spot. No caso do Alexa, né, o projeto que vocês estão fazendo, quando eu falar Unifei, que eu vou querer que o sistema acorde, né? Aqui, na verdade, ele vai acordar não com palavra, mas vai acordar com uma imagem. Então, por exemplo, o mais comum e mais utilizado é o Person Detection, né? Que simplesmente eu treino o modelo para olhar se existe uma pessoa, não importa que pessoa é, mas é uma pessoa que está na frente, ele me dá ok. Se não tiver a pessoa, ou uma outra coisa, ou a pessoa está coberta, suponha que você vai chegar para num lugar e vai ter uma câmera de segurança, se você tapar a mão, por exemplo, a câmera de segurança não sabe que você tapou a mão, vai saber depois, né? Mas o sistema está vendo que a mão está tapada, por exemplo, e ele não vai te dizer, pus a mão tapada, ó, ficou vermelho aqui, tá vendo que eu tô no meu Arduinozinho aqui. Ele, por exemplo, não abre o portão, olha que interessante, quer dizer, ou não, eu tenho que ter uma pessoa olhando para a câmera e tem que estar com o rosto descoberto, por exemplo. Ou o contrário, eu quero ver se a pessoa está usando máscara ou não, né? Então eu posso treinar, aqui foi treinado para pessoa não pessoa, aqui eu posso treinar para máscara não máscara, né? E se a pessoa tiver com máscara, tá ok, se não tiver se tiver sem a máscara, que na verdade com o rosto comum, é o contrário do outro modelo, né? Uma diferença de modelo, são diferentes da maneira que eu treino, eu tenho resultados diferentes. São duas classes também, tá? Legal. Então isso aqui, por exemplo, esse tipo de aplicação é extremamente utilizado aonde? Por exemplo, hoje em sisteminhas super simples de campainhas inteligentes, que você compra no mercado, campainhas que
conseguem saber que tem uma pessoa ali, né? E uma vez que tem a pessoa, te manda um sinal para um celular, por exemplo, te avisa, etc., automático. O importante é, eu estou sempre funcionando, gastando pouquíssimo, quase nada de energia, né? Eu tenho ali com bateria, eu estou sempre, mesma coisa de palavra, eu estou capturando os dados, olhando, capturando, igual vocês viram no comecinho que eu mostrei, o que está ligado aqui o Personal Detection que está no meu Arduino aqui, no meu laboratório. Então ele está pegando, não pegando, pegando. Eu saio aqui da frente, ele fica vermelho. Eu volto aqui, ele fica verde de novo. Porque ele está vendo que tem uma pessoa. Não sabe que sou eu, sabe que tem uma pessoa. Agora, esse está começando, mas, gente, isso é o futuro. Tá? Uma vez que eu estou fazendo isso, que eu estou conseguindo cada vez mais ter modelos cada vez mais enxutos, hardwares cada vez mais potentes e que conseguem trabalhar com muito pouca energia, o pessoal já tem hoje, já existem exemplos reais. A Google está fazendo isso, por exemplo, de botar óculos inteligentes, onde você está dentro do óculos, você consegue realidade aumentada, etc. Olhar, por exemplo, eu estou olhando para... Entro numa loja, bato o olho, olho na loja e está me dizendo qual item tem desconto. Olha, ali tem uma calça, o desconto está com 30%. Eu vou lá. Vocês estão percebendo? Quer dizer, é um futuro que já está hoje. Tá? Isso, por exemplo, agora você fala, mas pô, mas vida, isso para vender mais? Não, mas imagina, por exemplo, você pode colocar um sistema de navegação dentro. Eu consigo pegar, por exemplo, né, o Waze, o Google Maps, né, dentro do óculos, e você está vendo isso, você transmite ali as informações, tá? E toma decisões ali dentro. Quer dizer, são aplicações de visão, né, conectadas a TinyML com muito pouca energia. Isso talvez não é uma realidade ainda geral, porque eu ainda não tenho, vamos dizer assim, dispositivos poderosos ou com pouca energia suficiente, mas estamos chegando lá. Tá? Há 3 anos atrás, 4 anos, não existia uma Alexa da vida, hoje existe. Hoje meu relógio, que consegue reconhecer quando eu falo, né? Quando eu faço gesto, ele só não tem imagem aqui, mas com o gesto, ele tem o que nós vimos de acelerômetro, o que nós vimos de som. Esse meu relógio aqui, que funciona com bateria, que bateria dura 2, 3 dias, ele funciona perfeitamente e não gasta a bateria. O fato de ele estar sempre aqui esperando se eu chamar e falar "Ei Siri" aqui, ele levanta. Tá? Então, legal. Né? Então, acho que essa é a mensagem, pessoal. Quer dizer, você pegar um dispositivo, um dispositivo e ligar uma câmera, isso cria enormes oportunidades. But, ou diz o espanhol, pero, mas, em português, sempre tem os probleminhas. E aí nós temos os challenges, né? Quer dizer, quais são os desafios. E eu diria que, poderia dizer para vocês que se no caso do som e sensores mais simples, como acelerômetros, temperatura, etc., eu diria que hoje a gente já está, os challenges já foram resolvidos. No caso do TinyML, a gente ainda, no caso de visão, a gente tem um pouquinho ainda a melhorar. Por quê? Vamos lembrar, por exemplo, meu famoso gato aí, né? O pessoal me enche por causa do meu, que eu gosto de usar o gato, né? Meus gatos aqui. Mas olha, pega, por exemplo, fazer uma experiência simples. Pegue, por exemplo, uma imagem simples, pequena, de 224 por 224, por exemplo, de um gato. Essa é uma imagem, uns datasets normais que a gente vê por aí, que eu posso usar para treinamento, o Imaginet e outros, 224 por 224. Tá? Gente, 224 pixels por 224 pixels, mais os 3 canais de RGB. Cara, se eu usar, sei lá, ponto flutuante para ter mais informação, alguma coisa assim, quer dizer, em geral, na verdade, eu não preciso de ponto flutuante aqui, mas em geral, se é dado, em geral, se o teu computador, em geral, trabalha com ponto flutuante, ele guarda 4 bytes para cada um disso daí. Cara, eu estou falando de 602 kilobytes para uma imagem dessa, vamos dizer assim, né? É muito dado que eu preciso. E se a gente conectar isso pensando, se eu tiver que transmitir dado, é um absurdo. Então, beleza, não transmitir, eu já tenho problema, né? Se eu usar, imagina que eu vou usar um LoRa que trabalha com poucos dados, transmitir imagem com LoRa, esquece, né? No mínimo, eu teria que pegar meu sistema, olhar, identificar que isso é um gato e transformar 4. Lembra, a gente falou lá no início do curso, né? Ou mandar alguns bytes dizendo isso é um gato.
né? E aí, beleza, eu posso transformar por LoRa. Né? Ou se a minha campainha identificar que é um gato, eu achei um gato, né? Aí você fala, mas legal. Mas poxa, aí a pergunta que pode vir à cabeça de vocês, pô, não estou entendendo, Marcelo. Na aula passada, retrasada, a gente falou a gente pegou som, e na verdade o que a gente fez, a gente transformou o som em imagem, lembra? Usando o MFCC, eu transformei em imagem, eu usei convolução. Pô, a maioria, vários de vocês já fizeram, né? O exemplo. E é verdade, vocês pegaram um modelinho, né, com alguns layers lá de convolução, né? Pegaram o som, transformaram em imagem, usaram lá e conseguiram identificar a palavra. Mas olha o problema, gente. Quando eu estou falando do som, quando a gente está falando em som, que foi esse caso que a gente viu, né? Por exemplo, esse é o caso, por exemplo, que é o modelo tradicional de reconhecimento que o pessoal da Alexa usa, tá? Que o pessoal da Google usa, que faz 40 por 49. A gente até usou menos, foi 13 por 49, se eu não me engano. Foi até um pouquinho mais enxuto lá na Edge Impulse. Mas vamos pegar esse caso mesmo, 40 por 49, que é o clássico quando a gente está trabalhando com esse tipo de modelo. Gente, 49 por 40 por 1 por 4, eu já caí para 7.8 aqui, ó, 8, menos de 8K, essa imagem. Então, eu queria mostrar só para vocês que quando eu comparo esta imagem com esta imagem, e já não é uma imagem grande, a diferença é brutal. Então, aqui era fácil eu trabalhar, né? Mas aqui é muito mais complicado. Então, o que eu quero que vocês tenham claro na cabeça? Se eu estou trabalhando com um projeto, se eu vou desenvolver um projeto de tentar fazer uma campainha que abre se uma pessoa chegar, ou um sisteminha que identificou que é um gato para mim ligar o sistema de liberar comida para o gato, que existe, você consegue fazer. A gente tem que levar em consideração que imagem gasta energia para caramba, latência envolvida com imagem é grande, então, quer dizer, é um problemão, né? E aí eu vou precisar focar em tentar trabalhar localmente, tá? Então, puxa vida, mas de novo, parece que tá, né? Eu tô indo correndo atrás do rabo. Puxa vida, imagem transmitir é complicado por problema de latência e tamanho. Aí eu quero usar um TinyML para fazer isso no local offline, né? Junto do mundo físico. Mas aí eu tenho um problema, porque em geral essas coisas são grandes. Puxa vida. Então temos um problema aqui. Temos um problema. E eu preciso resolver o problema, né? De fazer no local para que eu não tenha problema de latência, mas aí eu não posso ter problema de potência, porque os microcontroladores têm baixa energia, e eu não posso demorar muito para fazer isso, porque isso está muito conectado com a experiência do usuário. Se eu botar uma campainha que leva 10 segundos para identificar você, o cara já fica bravo. Pensa bem, você apertou a campainha, demorou 10 segundos, o cara foi embora, sei lá. Parece bobeira, mas eu não posso demorar segundos. Às vezes, menos de 1 segundo já é muito. Eu tenho que tentar reduzir o máximo possível, para que você tenha uma... Se você chamar, lembra, o mesmo caso, eu vou chamar a Alexa lá, e ela demorar, às vezes, 500 milissegundos, a tua experiência vai ser ruim. Eu tenho que demorar 50 milissegundos, 30 milissegundos para mim tomar essa decisão, 100 milissegundos. Quer dizer, eu não posso demorar muito. Passou de segundo, esquece. Tá bom. Aí você vai, legal, mas pera um pouquinho, a gente lembra lá no começo que a gente falou, a gente fez isso, a gente usou, se a imagem, poxa, eu consegui, eu tenho modelos que são super bem desenvolvidos para imagem, é verdade, mas vamos dar uma lembrada nos modelos comerciais que a gente tem aí na praça, né? Se a gente lembrar dos modelos convolucionais que trabalham com imagem, né? Os grandes, os famosos, né? O Inception ou o VGG, que são modelos famosos. Olha o tamanho desses caras. Um VGG 16, por exemplo, foi um modelo que eu usei, por exemplo, quando eu desenvolvia um trabalho que eu fiz para a chapa do pulmão, né? Para ver se tinha Covid ou não tinha Covid. Eu usei VGG 16, né? Meio giga o modelo. Você fala, puxa vida, né? Mas caramba, mas daí eu tenho mais modernos, como o Inception. Legal, baixou para 88 mega. E aí vai. Eu tenho o MobileNet V1, né, que é muito utilizado, que foi desenvolvido para trabalhar com celulares, que é extremamente utilizado. Inclusive, eu usei em trabalhos que eu fiz com Arduino. Mas, cara, esse modelo mesmo aqui, 16 megabytes. Né? E depois eu vou falar um pouquinho mais dessa métrica, né? Aqui, na verdade, eu estou mostrando os modelos, o tamanho do modelo e a métrica. Top 1 é porque é o seguinte, lembra?
Se eu estou usando, por exemplo, Inception não, Imaginet, lembra? Imaginet é um banco de dados de imagem, onde eu tenho milhares de imagens com 1000 classificações. Tá? Então, quando eu falo top 1, quando o modelo me sai com um vetor de saída de mil probabilidades. A soma vai dar 1, e eu vou olhar, a top 1 é a primeira. É que em alguns casos a gente fala, eu quero saber o top 5, quer dizer, ou seja, se aquilo que eu estou medindo está entre as 5 primeiras, me resolve, algo assim. Mas no caso aqui, eu estou dizendo que esse modelo me dá praticamente 80% de acerto, né, de accuracy, no top. Quer dizer, quando ele vai 80% das vezes acertar que aquela imagem é a de maior probabilidade. Tá bom? Agora, o menor modelo aqui é 16 mega. Não dá nem para a gente começar a conversar com esse cara, né? Apesar que eles são super otimizados para imagem, não dá para conversar. Por quê? Porque o nosso, só para lembrar, o nosso Arduino ele tem 256K de RAM, né? Quer dizer, se ele tem 1 mega de flash, eu poderia guardar o modelo lá quando eu carrego, mas depois eu vou precisar ir para RAM, quer dizer, ou seja, mesmo que eu não vou precisar, talvez na hora da RAM eu possa tentar usar métodos para usar menos tamanho do modelo, mas vai ser alguns mega, né? Vai ser vários megas, de qualquer maneira. Ou seja, esquece. Eu não consigo usar um modelo desse aqui num projeto de TinyML. Puxa vida. Então tem um problema com o modelo. Vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a falar em modelo. Então, lembrando, estou tentando desenvolver uma ideia para fazer um modelo de TinyML, quer dizer, um modelo que rode no microprocessador, que consiga receber imagens e definir de que imagem eu estou falando. Ok. Já vi que eu vou ter problema com modelos grandes, esses modelos tradicionais, né? Legal, mas vamos partir, tá legal. Mas para mim fazer isso, de qualquer maneira, vamos ver depois como é que eu resolvo esse problema do modelo. Para mim fazer qualquer projeto, vamos lembrar um pouquinho. Primeira coisa que eu faço, como a gente fez com o som e como a gente fez atrás com o acelerômetro, eu preciso partir de dados, certo? É a primeira coisa que eu preciso fazer, ok? Então, quando eu olho um projeto nosso normal, né? Quando eu olho, lembra aquele workflow de projeto, né? A primeira coisa que eu faço é vir aqui, né? Vir aqui e coletar os dados. Depois eu vou pré-processar, depois eu vou desenhar e treinar o modelo, vou otimizar ele, converter isso para TensorFlow Lite e fazer a inferência usando o TensorFlow Lite Micro. Legal. Tá legal. Como é que eu faço para capturar dados? Obviamente, um dos jeitos mais fáceis, eu vou lá, ligo a câmera e conecto, capturo os dados para jogar no Edge Impulse da vida, etc. Né? Mas, por exemplo, esse caso específico que eu estava mostrando no comecinho da aula para vocês, que eu estou fazendo person detection, né? Eu estou pegando tem pessoa ou não tem pessoa, né? Esse caso específico, a gente sabe que, de qualquer maneira, como é que ele consegue, como é que ele pegou aqui, me viu e não me viu? Na verdade, eu parti de um banco de dados externo com milhares de fotos, de imagens de pessoa e não pessoa. Tá? Da mesma maneira que a gente viu lá atrás com o som, o Pete Warden da Google, tá, desenvolveu um dataset, tá, que ele chamou de Visual Wake Words Dataset, da mesma maneira que ele desenvolveu aquele dataset lá para palavras. Ele desenvolveu um que foi só com imagens. Né? O que ele fez aqui? A gente tem existem vários datasets grandes de imagens. O mais famoso é o Imaginet, que eu comentei, que são milhares de imagens com 1000 classes. Existem aqueles pequenininhos, lembra? O CIFAR 10, que a gente usou em classe, o CIFAR 100, que são de 100 classes, eu não cheguei a usar. Existe um que chama Coco, tá? Que a gente, eu não me lembro se eu comentei passando com vocês, que é muito legal. Hoje é mantido pela Microsoft. O Coco, ele é legal porque ele tem 100 classes, tá? Ele tem 100 classes. Eu usei no meu projeto, eu usei isso já com o Raspberry, foi muito legal. Ele é muito utilizado para detecção de objetos. Quando eu falo classificação de imagem, são datasets que eu tenho uma imagem só. Eu tenho uma imagem aqui, a pessoa, é uma imagem sem nada, não pessoa, um gato, um cachorro. E eu tenho o Coco, por exemplo, é um dataset onde eu tenho, por exemplo, várias coisas misturadas, várias pessoas numa mesma foto, por exemplo, uma mesma imagem, com diferentes backgrounds, tá?
Então eu consigo identificar onde que estão as pessoas na foto. Tá? Isso é para mim fazer, esse dataset é para você treinar algoritmos de detecção de pessoas ou detecção de objetos. Então eu posso detectar livro, caneta, calculadora, carro. Põe uma foto, eu consigo saber, aqui é uma pessoa, aqui tem um carro, aqui tem um cachorro. Quer dizer, eu consigo diferenciar vários objetos, em geral 10 objetos, dentro de uma mesma foto. Tá? Então, para isso, obviamente, eu tenho que ter um dataset que eu tenho labels para isso. Né? E, então, o Coco é um dataset que se presta a isso. Então, o que o Pete fez? Ele foi lá, pegou o dataset do Coco, por exemplo, tinha uma foto, esse exemplo, tinha uma foto lá de um casal cortando um bolo deles lá, deve ser imagino que seja de casamento deles lá. Aí você vai lá, corta as pessoas e cria um label, pessoa, pessoa, e ele botou isso daí lá. Aí pegou uma foto de uma casa onde não tinha pessoa, ele foi lá e botou label, não pessoa. E ele foi fazendo isso, ele pegaram o Coco, procuraram todas as fotos que tinham pessoas, cortaram as pessoas da foto e salvaram só as pessoas. E depois foram lá e pegaram fotos que não tinham pessoas nenhuma e criaram, então, labels com não pessoas. E com isso ele criou um dataset com pessoas e não pessoas. Tá? É complicado, quer dizer, ou seja, ele teve um trabalho grande, apesar dele partir desse dataset que já existe, tinha um monte de imagens que não servia para nada, apesar de ter milhares de imagens, quer dizer, mesmo, ele foi lá e conseguiu reduzir, e chegou então num dataset com pessoas e não pessoas. E esse dataset foi que ele usou para treinar o modelo que a gente tem lá disponível lá, tá certo? Então o próximo passo é legal. Então, peraí. Então, peguei o dataset e treinei o modelo. Legal, agora eu preciso treinar o modelo. Bacana. Só para a gente lembrar, vocês lembram da história dos modelos, né? A gente tinha lembrado, só para lembrar vocês, que faz tão pouco tempo disso, gente, em 2012, lembra? Apareceu o primeiro modelo de convolução de imagem, que deu uma mudada, mudou tudo no que a gente chama no Deep Learning hoje em dia, né? Que foi o AlexNet, né? Em 2012, né? Dali, né, que foi feito pela Google, de 2012, né? De 2012, a gente começou a evoluir, quer dizer, os modelos começaram a ficar mais desenvolvidos, aí logo em seguida a gente teve os ResNets, que são pela Microsoft hoje, o Inception, que são super poderosos e tal, os VGG tá aqui, ó, o tamanho, o tamanho de parâmetros, isso aqui são os parâmetros, né? O tamanho aqui tem 155 milhões de parâmetros. Esse carinha aqui já tinha uns 60 milhões de parâmetros, o AlexNet. Só que mais recentemente, e aqui eu tenho tamanho de operações, né? E aqui eu tenho o accuracy, né? Então, quanto mais alto, né? Quanto mais alto eu estou aqui, mais a maior accuracy. Então, vocês veem que quando eu chego aqui nessa linha, que eu tenho modelos enormes para chegar aqui na ordem dos 70, mas nessa época, por aqui também apareceram, por causa de outra maneira de eu montar arquitetura interna, não vou entrar no mérito aqui, né? Apareceram modelos, né? Que eram modelos muito pequenininhos, modelos aí, né? Com milhares eu saí de centenas de milhares para milhares só, muito menos parâmetros, né? Parâmetros menores, né? Milhões, na verdade, perdão, milhões, né? Mega aí, né? Na hora de mega, 4, 5 mega, né? Que funciona perfeitamente. Esses caras funcionam pra caramba para mim usar, por exemplo, identificar um celular. Então, por exemplo, quando eu pego o meu celular aqui, né? Se eu pegar meu celular consegue identificar o meu rosto, né? E ele usa o quê? Usa esse tipo de modelo. No caso, ele deve usar o MobileNet versão 2, que está um pouquinho acima, né? Já um pouquinho mais desenvolvido. Mas, basicamente, se eu quero identificar se tem pessoa ou não tem pessoa, né, na frente, a primeira coisa que ele usa é um modelo super simples, que está ativado, o meu iPhone está ativado o tempo todo, ele está usando um modelo de pessoa não pessoa, que foi construído daquela maneira, em cima de um modelo, em cima de uma arquitetura, né, convolucional como essa daqui. Beleza, deu alguns mega aqui, funciona bacana, né? Mas esse cara que já resolveu o problema, dando os dados com esse modelo, eu consigo já rodar modelos de TensorFlow Lite, né?
dentro de um celular ou de um Raspberry Pi, por exemplo, eu não consigo rodar dentro de um Arduino Nano, por exemplo. Tá? Continua tendo problema. Tá? Deixei aqui só para vocês, eu não vou entrar no detalhe. Se alguém quiser ver, deixa eu ver esse aqui só para ver se alguém tiver interessado, tá? Eu deixei para vocês o Mobilinet da Google, que foi lançado em 2017. Qual que é a ideia? Como é que funciona? Quer dizer, como é que ele faz para identificar as imagens? Tá? Ele faz diferente. A maneira com que ele faz isso, ele explica matematicamente, está aquém do escopo do nosso curso, tá? Mas obrigado. Mas o paper está disponível aí para vocês, tá bom? Aproveitando também, deixa eu fazer uma coisa, aproveitando aqui também. O Guilherme, não sei se o Guilherme eu tenho certeza que conhece. O ano passado, quando no final do ano eu dei uma aula, no curso de TEL C03, né? E eu expliquei um pouco do que era o machine learning aplicado ao Edge, né? Edge machine learning mais precisamente. E o que eu fiz? Eu mostrei, por exemplo, eu usei eu peguei um modelo pré-treinado, um Mobilinet versão 1 aqui, com imagens de 224 por 224, que foi treinado, né? Eu peguei isso daqui, foi treinado, quer dizer, pegou lá o Imaginet, foi treinado nesse modelo, esse modelo foi criado. O que eu fiz? Peguei esse modelo TensorFlow Lite aqui, né, convertido para TensorFlow Lite. Na verdade, eu nem precisei fazer esse treinamento, tá? Eu fui lá na Google e já baixei. A Google, o pessoal da Google está disponível lá. Eles fizeram o treinamento, né? Pegaram o modelo já treinado e está disponível, já convertido, inclusive. Não precisa nem converter. Eu trouxe aqui para o Raspberry, tá? Dentro aqui do Raspberry, eu estava com uma imagem nova, seja o tamanho que for, até um pouco que o Marcelo, quem estava começando no início, né? Você tinha imagens de 1200 por não sei o que, imagens grandes. Eu cortei 224 por 224, tá certo? Adicionei umzinho lá e tal. E fiz a inferência. E aí saiu aqui com o tensor de saída com os 1000 lá, tá? Deixei disponível para vocês aqui, gente, não vou entrar, claro, mas eu tenho, se vocês entrarem nesse vínculo aí, tem a aula aqui, tá? Quer ver só vocês darem uma olhada? A aula tá aqui, ó. Gente, a hora da verdade. Então agora a ideia da gente é fazer uns demos aqui. Maurílio, como é que estamos de tempo? Tá bem? Tá vendo? Para deixar aí eu vou explicar. Então eu tenho milhões de imagens, todas as metro aqui que vem para a câmera, tá? É meu cabo da câmera. Tá? O Raspberry tá ali, ó. Ali está o monitor do Raspberry ali atrás. Mas o que eu estou fazendo, ó lá, ali está o... Então, na verdade, aí eu fiz aqui, eu explico toda a construção do modelo, explico a inferência e a gente eu fiz com o pessoal live, por exemplo, né, explicando todo o caminho do Python, tá? Aqui como é que eu cheguei nesses programas. Tá tudo disponível lá para vocês, tá? Tá? Só para aqui eu tenho, então aqui eu tenho o meu post, tá? Onde eu descrevo ponto a ponto como é que a gente faz todo esse desenvolvimento, tá? Então é interessante, pessoal, porque na verdade isso é um estágio anterior, né? Por quê? Eu vim aqui, peguei um banco de dados grande, eu treinei ele em cima de um modelo como o Mobilinet, né? Uma vez que eu tenho o modelo TensorFlow pronto, eu vim aqui, converti ele, né, em TensorFlow Lite e joguei para o Arduino, joguei para o Raspberry. No nosso caso, nós vamos ter que criar um outro pedacinho aqui, que é pegar esse carinha e transformar ele para TensorFlow Lite Micro. E aí que tem o problema, tá? Mas esse lado maior que até o Raspberry, eu expliquei bem legal nesse tutorial aqui, tá? Nesse explorando inteligência artificial na ponta, né? No Edge, né? E aqui tem 2 horas da minha aula do ano passado, onde eu faço um demo, tá? E aí é legal para vocês, então, para quem quiser, não é obrigatório, eu digo só para vocês, para quem quiser ter uma ideia aí, tá bom? Bom, voltando ao nosso problema, né? Vou acelerar um pouquinho aqui, vou atrasar um pouquinho o intervalo, só para
Vamos atrasar um pouquinho só, vai. Então, voltando ao nosso problema, então o que a gente tem aqui? Por exemplo, quando eu pego o Mobilenet, versão 1, lembrando lá, eu estou falando de 16 megabytes não quantizado. Né? No caso, se você olhar, se você voltar aqui, né, e olhar lá no caso meu do Raspberry, eu estou usando 4 mega, tá vendo? 4 mega o modelo. Por quê? Porque aqui foi, uma vez que eu quantizei ele, quantizar significa o quê? Eu usei 8 bits em vez de 16, né? Em vez de usar ponto flutuante, né? Eu abaixo para 8, né? Em vez de 4 bytes, passa a ser 1 byte só. Então, em geral, quantizado no mínimo, já divido por 4 o meu modelo. Mas legal. Mas seja 16 ou seja 4, não cabe dentro do nosso bichinho aqui, tá bom? Beleza. O que a gente começa a ver aqui? Existem maneiras de otimizar esses modelos. Então, quer dizer, eu tenho um modelo bacaninha lá e tal. Se eu não falei nada, que era o caso, por exemplo, que era o caso do que eu usei lá para o Raspberry Pi, né? Ele é um modelo de 224 por 224, né? Ele usa imagens de entrada de 224 por 224. Quanto maior for isso aí, mais poderoso, mais assertividade eu vou ter, né? Vai ter uma accuracy melhor, né? Aqui o número de aqui é um parâmetro que a gente fala, né, de multiplicações acumuladas para a gente saber o tamanho de quantidade computacional que eu tenho, né? Então esse modelo, mesmo ele sendo um modelo pequenininho, feito para celular ou para o Raspberry Pi, ele tem meio bilhão aí, né? Meio bilhão de operações de operações que ele faz, né? Ele tem 4 milhões de parâmetros, tal, e me gera accuracy top 1, né, na ordem de 70%. Tá? Aí você fala, legal, professor, eu posso abaixar o tamanho da imagem. Eu posso pegar, em vez de usar a imagem de 224, cortar, reduzir, né, fazer uma redução de imagem para melhora. Olha, cai para caramba, diminuir a imagem, diminuiu aqui 1/3 a quantidade de matemática que eu vou usar, né? Vai diminuir um pouquinho o número de parâmetros, né? E diminuir um pouco o meu accuracy. Puxa vida, foi bom para o Mac aqui, mas não adiantou nada muito para o número de parâmetros. O fato de reduzir a imagem não mexeu muito nos meus Wzinhos e Bzinhos lá, né? Os filtros tiveram que ser os mesmos, etc. Né? Os parâmetros têm muito mais a ver com os filtros que eu trabalhei do que outra coisa. Aí existe um tal de um alfa, que eu não vou entrar aqui, está no paper, tem lá, que é uma maneira de você rearranjar as convoluções, fazer uns layers diferentes, estrutura diferente, que eu consigo manter mais ou menos o meu accuracy de uma maneira mais otimizada, mais inteligente, né? E aí tem um tal do alfa, que é a quantidade que eu uso isso. Quanto menor for o meu alfa, lá, alfa 0,75, 0,5, 0, quanto menor é o alfa, menor é o meu MAC e menor é o número de parâmetros. Mas, óbvio, accuracy 70, 68, 64, 60. Então, não tem free lunch, tá, pessoal? O que nós estamos fazendo aqui é trade-off, tá certo? Se eu abaixo esse tal do o alfa é menor, tá certo? Alfa é menor, significa que eu estou usando uma estrutura mais otimizada. Com isso, eu diminuo a quantidade de operações matemáticas, mas em compensação, beleza, quer dizer, eu vou precisar de menos memória, mas em compensação, o meu accuracy também cai. É um trade-off. Preciso de mais accuracy, você precisa de mais memória. Eu tenho pouca memória, tenho que perder a accuracy. Então é esse trade-off que a gente precisa começar a fazer, tá certo? Quando a gente vai trabalhar. Fazendo um paralelo com o Edge Impulse, rapidinho, né? O Edge Impulse disponibiliza para a gente algum desses modelos. Que eu também não é que eu vou usar ele no modelo inteiro, não. Eu vou mostrar depois que eu vou fazer. Se eu vou pegar para fazer uma classificação normal de imagem, então eu posso usar como está lá. Eu tenho, por exemplo, o modelo MobileNet V1 disponível no Edge Impulse. Eu tenho todos eles para 96 por 96 a imagem de entrada. É o mesmo tamanho de imagem que está naquele dataset do Pete Warden, tá? Então, então, em geral, para TinyML, essa é o range mais ou menos que a gente tenta trabalhar 96 por 96, tá? Que é metade de um quarto de VGE,
mais ou menos, uma câmera normal aqui daria 4 vezes mais que isso. Então, já quebra o galho isso aí, né? Um VGA normal é 640 por 480, 640 por 480, né? Aí você tem o que nós vamos ver hoje, eu tenho um outro parâmetro que cai para metade isso, e esse aqui é um pouco menor. E aí eu tenho os alfas aqui, tá? Então eu tenho esses 3 modelos aqui, os 3 são Mobilinet, que é o jeitão, como é que ele está estruturado. Todos eles trabalham com 96 por 96 por 96, e o que muda é o alfa. Também eu tenho o 0,25, 0,20, 0,1, tá? Então se eu usar esse modelo aqui, então todos eles é o mesmo tamanho de imagem e a mesma estrutura, o que muda é o alfa. Esse aqui que é o alfa maior, 0,25, olha lá, ele diz que ele usa mais ou menos, esse que é legal, ele avisa, ó, esse modelo gasta uns 106K de RAM e uns 300 de ROM, de flash. Vai falar, 300 de flash tá legal. 105 já, eu tentei usar esse daí modelo num projeto que eu fiz, tive problema na RAM por causa uma coisa que nós vamos comentar hoje, do tamanho da Arena, que a gente precisa definir, tá? Então, quer dizer, no fim, esse aqui, o 02, eu já caio para 83 de RAM, e o 01 eu caio para 53. Vai ter tipo teste, tá? O projeto que já feito classificando o ovo aqui, isso aqui funcionou, tá? Então é só para vocês terem isso na cabeça, tá? Então, pessoal, só para fechar aqui, então eu estou mostrando na cabeça de vocês. Quando vocês vão fazer, vocês vão ter que definir que imagem você vai usar, qual o tamanho da imagem. Tudo isso você tem que estar sempre com o olho posto na questão da memória. Qual é o alfa que eu vou usar, certo? Tudo isso são hiperparâmetros que eu tenho que pensar. Eu nem sei se hiperparâmetro, porque não deixa de ser, mas é mais ou menos a definição do meu módulo, né? Mas ainda assim, só lembrando, quer dizer, a gente tem um negócio que chama Neuroarchitecture Search, que é só um nome bonito para aquilo que vocês estão fazendo. Como é que eu faço? Quer dizer, quando vocês estão definindo um sistema desse, quantos canais, a minha imagem, vai ser uma imagem preto e branco, vai ser colorida. Quantos canais tem a minha imagem, né? Quantos filtros eu vou usar lá no meu convolução? Quanto mais filtro eu usar, né? Vai ficar maior o meu modelo, vou gastar mais memória. Qual o alfa que eu vou utilizar? E assim por diante. Só para um nome bonito para vocês terem na cabeça. Tá bom? Legal. Próximo passo agora é falar do treinamento. Puxa vida, então quer dizer, eu falei da imagem, nós falamos de dados, que eu posso pegar dados já prontos, né, para trabalhar, falei um pouco do modelo, que eu vou ter métodos para enxugar o modelo, tá certo? Agora eu vou ter que falar de treinamento de dados, tá bom? É o que a gente vai tentar falar rapidinho aqui. Continuando então, pessoal. Então a gente viu os dados, a gente processou os dados, né? A gente desenhou o modelo, tá certo? Passo seguinte agora, então, é treinar o modelo. Tinha um detalhe interessante, né? Vocês viram que, apesar da dificuldade com a imagem, a gente passou quase batido no pré-processamento aqui. Para processar aqui, na verdade, vai ser cortar a imagem do tamanho que eu quero. Uma imagem colorida tem 3 canais. Não, em geral, vou usar um canal só, vou usar preto e branco, vou converter para um canal só. Minha imagem é de 500 por 500. Eu vou transformar ela em 96 por 96, vou cortar. Quer dizer, vou usar pouquinha coisa, 2 linhas, né, em Python lá, ou tem equivalente em C, coisa muito simples, quer dizer, o pixel, né, os pixels é uma matriz, eu vou reduzir a matriz e o outro, né, eu vou ter 3 matrizes e vou converter numa matriz. Ou seja, o pré-processamento é o mais fácil de todos que a gente viu até agora. Nos sensores era super fácil eu capturar, mas eu tive um trabalhão para determinar, para descobrir como é que eu fazia para fazer o feature engineering. O som, eu tive que transformar o som numa imagem, lembra? Com MFCC, quer dizer, tem toda uma matemática por trás, transformada em Fourier, FFT e tal. Aqui não. Aqui eu estou pegando os pixels da imagem, só estou reduzindo e convertendo o canal. Basicamente é só isso que eu estou fazendo. Tá? Beleza. Treinamento. Ok. Então, lembrando lá, né? Puxa, quando a gente fala em treinamento, a primeira coisa, se a gente pensar, só para lembrar, do Imaginet, que a gente falou muitas vezes aqui, né? Que eu tenho 1000 classes, né? Eu tenho 1000 classes diferentes de imagens, milhares de imagens. Em geral, para mim treinar esse cara, gente, eu preciso de máquinas poderosas, né? Eu tenho GPUs que trabalham especialmente com imagem, eu tenho
quantidade de memória pra caramba. Eu tenho lá os bagulho lá na Google, né, que eu faço isso, né? Quer dizer, em geral, treinar imagem usando um Imaginet da vida, eu preciso de grandes computadores, tá certo? Além da quantidade de épocas que eu preciso, quer dizer, além de tudo, do tempo, né? Eu passo horas para de verdade pegar um modelo e treinar, tá? Bacana. Então, o que eu faço lá na nuvem, né? O que o pessoal faz? Eu entro lá, eu tenho um modelo qualquer aqui, né? Eu venho aqui, eu tenho os meus dados de entrada, quer dizer, na verdade, eu tenho os pixels que é da minha entrada, passo por um monte de camadas de convolução, né? De max pooling, né? Essa coisa toda, né? De dropout e tal. Vou passando um monte aqui até eu sair, né? Até chegar no final aqui e sair com a minha classificação. Ah, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um carro, é um avião, etc. Quer dizer, isso aqui é o treinamento que eu faço, né? Quando eu pego um monte de imagem, passo num modelo poderoso, uma máquina poderosa, eu chego nisso. Tá bom, né? Pra gente lembrar, de uma maneira geral, né? Eu já comentei no Brasil, nós vimos isso, damos uns exemplos. Essas camadas aqui, né? Elas existem, o que elas fazem, na verdade, à medida que a minha imagem vai passando aqui, o que eu estou fazendo o quê? Elas são feitas para determinar features específicos, né? Então, aquela história, lembra que eu comentei com vocês? Você vai passando o gato, ele pega a ponta da orelha, o nariz. Na verdade, eu vou descobrindo características, o modelo ele vai capturando características, né, ao longo do caminho e vai criando, né, um monte de... A gente chegou, lembra? Até teve um laboratóriozinho que eu mostrei, porque você conseguia botar lá você conseguia andar e ia vendo, né, cada layer, né? O que a gente pegava, né? Eu treinava, lembra? Eu treinei uma pizza, lembra? A gente conseguia ver as camadas, né? Passava os filtros e via os treinamentos, né? Então, o que é a ideia da gente fazer aqui? Lembrando, quer dizer, as camadas, elas funcionam para mim capturar os features, tá certo? Os features da imagem, né? Os detalhes da imagem. Em geral, é assim que funciona. E as últimas camadas são as camadas, principalmente depois que você faz você em geral, você dá um flat, eu estou vindo, estou passando filtros, aquela coisa toda, né? Os layers. Aí tem um ponto, lembra? Eu paro, faço um flatten, né? A gente chama ali de um bottleneck, e aí eu dou um flat naquilo ali e entro no último pedaço, que é o pedaço que, em geral, todo modelo convolucional, no final eu tenho um dense, um DNN, pode ter uma, duas camadas, ou vai direto para a saída, mas que seja. Essa última camada é a camada responsável pela classificação. Quer dizer, eu trouxe lá, vai chegar um monte de neurôniozinhos, cada neurônio meio, vamos pensar assim, na última camada, cada um é um feature, esse aqui é o feature do olho, do não sei o quê, do pelo, da cor, o escambau. E essas últimas camadas é a partir desses features, não mais pixels, desses features, né? Ele vai, então, juntei esse, só que a probabilidade de ser um carro, a probabilidade de ser um macaco, a probabilidade de ser um gato, um cachorro, etc. Então, em geral, quando você tem um modelo, quando você treina um grande modelo de convolucional, em geral, até o bottleneck, mais ou menos, mais perto do final, eu calculo as características. E os últimos layers, são os layers de classificação propriamente dita. Isso é legal. Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte, eu posso entrar numa área que a gente chama de transfer learning, ou transferência de conhecimento. Puxa vida, se eu pego um modelo que foi treinado com um buzilhão de imagens e foi características, o que eu posso fazer? Eu posso reusar os Wzinhos e Bzinhos que foram calculados para aquele pedaço do meu modelo, que foi feito lá na máquina da Google, da Microsoft, sei lá de onde foi. E em geral, isso é disponível na internet. Então, eu posso pegar um modelo. Imagina que eu pego já um modelo. Quando eu mostrei para vocês lá no Red Impulse, tem os modelos, como você baixa o modelo da internet, um MobileNet versão 1, blá, 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 né? Eu posso, já falei, eu quero trazer um modelo com os pesos desse modelo.
do jeito que ele foi treinado no Imaginet, por exemplo, com milhares de imagens, com uns 1000 labels de saída. Aí eu pego isso, pego a primeiro pedaço das características e a gente congela isso aí. Quer dizer, ó, não vou retrabalhar esses Ws, vou usar os mesmos. Quer dizer, quando entrar com uma nova imagem aqui, ela vai passar e vai usar os WA1, A2, vai usar esses caras que foram treinados lá num montão de imagens. Vou reusar isso daí, tá certo? E vou fazer o quê? Vou só treinar os pesos das última camada, das 2 últimas camadas, por exemplo, entendeu? Então, quer dizer, eu vou entrar... E aí, que imagens que eu vou entrar? Com as minhas. Por isso, eu vou conseguir pegar um modelo que foi treinado com milhões de imagens lá e vou entrar, por exemplo, com as imagens de máscara ou não máscara, do fogo ou não fogo, por exemplo, né? Aquilo que eu comentei com vocês do chapa do pulmão com Covid, sem Covid, né? Eu não tenho imagens de pulmão no Imaginet. Não existe no Imaginet gente com máscara ou sem máscara. Não existe lá no Imaginet gente fogo ou não fogo. Mas eu consigo, congelando, aproveitar todo esse pedaço inicial aqui, que demorou dias para rodar, e só fazer o treinamento da parte final. É o que a gente chama de transfer learning. Então, essa é eu diria que é uma das coisas mais importantes que a gente tem trabalhar com imagens em sistemas convolucionais. Isso funciona não só aqui para a gente, não só para o TinyML. Isso funciona para qualquer projetos que vocês forem fazer com TensorFlow, é muito comum. Claro que não é não é todo modelo que funciona. Um modelo que funciona para uma coisa não necessariamente funciona para outra. Mas eu digo, olha, eu usei modelos feitos com Imaginet e usei para chapa do pulmão, né? Muito doido, né? Então, quer dizer, é interessante. Se vocês forem dar uma pesquisada, vocês vão ver que às vezes você pega, puxa, esse modelo foi feito por uma determinada doença, aquele do feijão, por exemplo. De repente eu vou usar aquele modelo feito, por exemplo, para o feijão e usar, por exemplo, para antúrio, para usar para uma outra planta. Deve funcionar. A probabilidade de funcionar é enorme. Aí você vai ter muito eu tenho só as plantas do meu jardim na minha casa. Aí eu tenho a planta com problema, a planta não tenho tanta imagem. Eu fui lá e consegui tirar um monte de folhinha da minha casa, mas eu aplico aquilo lá e consigo com o modelo dar 90% de acerto, 98% de acerto, com pouca imagem, com 100 imagens, 200 imagens. Eu consigo, mas por quê? Porque eu utilizei aqui, eu congelei e utilizei os parâmetros que foram usados lá com milhões de imagens. Tá? Eu não vou, eu só vou deixar para vocês, mas eu deixei aqui deixa eu só mostrar para vocês. Aí vocês fazem em casa aqui. Quer ver? Eu pus aqui que o pessoal. Deixa eu. Se bem que eu acho que é o mesmo dataset que o grupo do Marcelo usou aqui. Que o Marcelo comentou comigo. Por exemplo, esse dataset aqui, ó, o Kaggle, ele tem um dataset lá que é pessoas com máscara e sem máscara. Aliás, um detalhe interessante: essas pessoas não existem, tá? Todas essas pessoas que estão aqui são criadas por computador, tá? Vou usar, são GANs. Então, são tudo fake news, fake images. Tá? O próprio computador, né, usando sistemas generativos, né, GANs, eles criam essa imagem. Tá? São imagens que o computador criou. Olha lá, ó, o japonesinho lá, ó, que eu usei lá no meu começo. Eu não tenho que pedir ordem para usar ele não existe. Porque senão eu precisaria. Eu não poderia colocar... Eu não posso vir aqui, por exemplo, e colocar a imagem da minha filha. Eu tenho que pedir permissão para ela para me botar aqui. O meu gato ainda posso usar, mas a minha filha não podia. A não ser que eu chegue. Filha, posso usar a tua imagem e tal? Senão, não posso. Né? O japonesinho aqui, eu posso. Ele é gente boa. Eu posso usar ele. Porque ele não vai ficar bravo comigo. Porque ele não existe. Tá bom? Ele foi criado por computador. Tá? E é uma imagem que não tem dono. Poderia também ser criada de alguém dizer, porque eu criei, mas no caso específico não tem. Bom, pessoal, esse collab está disponível, tá na aula de hoje, depois vocês fazem, eu quero que seria legal vocês fazerem. Foi feito pelo pessoal da Google, tá? Então, basicamente, eles pegaram essas imagens com máscara e sem máscara. Um negativo daqui, que até o Marcelo comentou comigo, como as máscaras são todas iguais, tá vendo?
ele já começou a fazer teste lá com fotos, imagens reais, e viu que com máscara já deu problema. Tem um paper, que eu até comentei com ele, mostrei para ele um paper que o pessoal usa. Existem outros datasets de máscaras reais, mas são da Índia, então o indiano não é tão exatamente igual ao brasileiro, então pode não funcionar tão bem. Mas, de repente, faz uma mescla, né? Usa imagens daqui, imagens de lá, cria imagem de vocês em casa e tal. Acho que talvez funcione. Bom, esse collab, então, vamos ver algumas características que eu queria ver. Você vai abaixar as imagens, tá? Importante é que ele baixa as imagens. Venho aqui, criou os datasets, tá? Eu tenho imagem sem imagem, beleza. Então o dataset ele traz automaticamente o Python ali, ele já cria você roda aqui, ele já vai criar aqui do lado, né? Aí quando você abrir aqui, eu não rodei isso ainda, não rodei, ele se perdeu. Aí ele vai criar aqui né? Ele vai criar para a gente o teste, treinamento, validação, né? Máscara, sem máscara e tal, tá? Beleza. Aí, aí eu vou precisar abaixar o modelo. Faça um pouquinho de data augmentation, lembra o famoso data augmentation? Quer dizer, dou uma giradinha, é muito comum a gente fazer isso, também é legal, né? Essa vantagem de imagem, né? Quer dizer, aí você vem aqui, dá uma rotação para a direita, para a esquerda, né? Dá um flip, às vezes, na imagem, que a pessoa está olhando para um lado, a outra vai olhar para o outro. Dou um zoom, dou uma redução, dou aquele deslocamento. Então, com imagem é legal fazer isso, né? Isso funciona pra caramba, tá? O Data Augmentation funciona pra caramba. Olha, o modelo. Ele vai trabalhar com o modelo, o MobileNet V1, aquele que nós conversamos aqui, tá? Ó, aqui ele veio aqui, ó, puxou, veio aqui, ó, da Google, tá aqui, ó. É basicamente o mesmo modelo que eu usei lá, tá? É o modelo MobileNet 1.0 com imagem de 224, tá certo? Tá? Aí, tá aqui o modelo. Olha aqui, ó. Eu botei o tamanho do modelo aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá? Olha o tamanho do modelo. Tudo isso aqui é o modelo. Tudo isso aqui é modelo. Tudo isso aqui é modelo. 3,2 milhões de parâmetros. Tá? Só que eu vou fazer, vou pegar esse modelo, estou trazendo o modelo aqui, tá? E vou fazer o quê? A hora que eu for rodar esse modelo, eu vou avisar o modelo, tá? Aí que vocês vão vendo, eu quero que vocês dêem uma olhadinha, né? O que eu vou fazer, eu vou pegar o modelo e vou dizer, olha, congela todos o modelo e eu só vou usar a última parte, tá? E aí, o meu modelo, na verdade, vai ficar um modelo assim, ó. Eu vou entrar aqui, ó, ele vai ficar com o modelo aqui, o MobileNet, um dropout, e eu venho com o último dance aqui, tá vendo? E aí ele vem e mostra, a ideia que ele vai mostrar para vocês vão treinar um modelo, tá? Aí fazia avaliação do modelo, olha, 97% de accuracy, ficou bem legal, tá? Aí você pode fazer uns testes. Os testes aqui são feitos com essa máscara. De repente é legal. Depois o Adriano estava tendo, desculpa, o Marcelo, ele botou máscara com outro tipo de máscara, não pegou. De repente vai lá e junta as imagens antes também, treina já, né? Eu só fiz um teste, só para vocês terem uma ideia. Eu peguei aqui, transformei isso aqui no TensorFlow Lite, só para você deixar disponível para vocês. Eu vim aqui, transformei no TensorFlow Lite. Mas qual o problema, gente? Deu 3,5 mega esse modelo. Lembra que eu falei? Esse aqui está um pouquinho menor que aquele outro que eu usei. Está quantizado e tal. Ou seja, funciona para o Raspberry Pi, vai funcionar. Mas para o nosso não vai, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Aqui, inclusive, só para fazer, eu converti aqui, mostrei, eu deixei uma conversão. Ele convergiu aqui para o TensorFlow Lite Mix. Você podia copiar isso aqui, levar para aquele modelo que eu comentei lá, trocar lá do Pearson, só que não vai funcionar. Então eu teria que talvez trabalhar aqui, se quiser usar esse mesmo collab, se quiser usar, eu tinha que fazer o quê? Primeiro, em vez de usar aquele modelo MobileNet V1 224, eu trabalhar com 96 e com Alpha 02, vai no mesmo site que tem aqui, ele tem outro.
Aí então abaixar um com menorzinho, né? Abaixa menorzinho lá. E o que fala? E tenta ver se você consegue reduzir o suficiente para colocar dentro do Arduino. Tá? Pode usar, tentando usar aquele mesmo da Google lá, que o pessoal desenvolveu da Google, que é o Person Detection, que ele está bem otimizado. Né? O outro é tentar ir lá para a Edge Impulse e fazer a mesma coisa usando deles lá, mas aí o problema vai ser o final do Edge Impulse, que a gente vai ter que discutir como é que coloca dentro do Arduino, que o deployment ele não está otimizado como estava os outros. Eu vou direto, né? Ali não vai. Ou eu vou ter que criar toda uma biblioteca em C, ou eu vou ter que fazer umas mágicas. Eu vou mostrar como é que é mais ou menos a mágica para vocês saberem, mas não é trivial, tá bom? Legal. Então, tenta rodar aqui, fica como lição de casa aí para quem quiser fazer, tá? Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha para rodar lá. Beleza. Ok? Muito bem. Para fechar esse pedacinho aqui, questão da última coisa, né? Uma vez que eu coletei os dados, eu pré-processei os dados, quer dizer, trabalhei a imagem, desenhei o modelo, treinei o modelo, o último pedaço que eu tenho que fazer é ver se o modelo ficou bom ou não. Só para lembrar vocês, né? Em termos de métrica, né? A gente já falou muito disso, mas eu queria chamar mais uma atenção de vocês o seguinte: existem métricas. Quando a gente fala, quando a gente fez vários projetos usando o TensorFlow normal, né? Sempre eu estava preocupado com a métrica quantitativa, né? Ou quantitativa. Qual que é o accuracy? Cheguei em 97%, cheguei em 93%, puxa, tem que melhorar, tem que piorar, né? Quer dizer, são métricas, né? O quanto que é o meu erro médio, tal. Quando a gente trabalhava quando a gente fazia uma regressão. Então são métodos quantitativos. Aqui, quando eu vou para o mundo do TensorFlow Lite ou TensorFlow Micro, eu já tenho outras métricas quantitativas que a gente também já tem discutido, né? Que é quanto tempo esse modelo leva para ele ser executado, quanto de memória eu uso, qual que é a energia, quanto de potência vai precisar. Quer dizer, basicamente, eu preciso olhar e ver modelos que não demorem muito e que sejam pequenos, né? Que usem pouca memória e gastem pouca energia. Quer dizer, eu tenho que levar isso em consideração. E não só isso. Eu tenho falado pouco, mas o user experience é muito importante. Eu queria que ficasse claro. Eu tenho até alguns de vocês, eu tinha posto no quiz, eu tinha comentado muito ano passado, porque agora eu resolvi botar um pouco mais muito focar. Acho que alguns de vocês no último quiz deixaram errar esse daí, né? Todo mundo ficou coisa de bem engenheiro, né? Nas métricas, vocês colocaram da importância das métricas quantitativas, mas quando falava de user experience, não, isso não é importante, vocês não consideraram, mas é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, uma métrica quantitativa muito importante é a questão que eu comentei rapidamente, que era o top 1, é muito usado em imagem, tá? Lembra, de novo, eu tenho uma imagem, eu tenho possibilidade de ter 1000 classes, né? Então, em geral, eu posso dizer, olha, quando esse bichinho está aqui, ele fala, 30% de ser um Firefox, que é esse bicho aí. Né? Legal. Então, essa daqui é o top 1 accuracy. Ele apareceu aqui na primeira. Eu poderia dizer o seguinte, olha, accuracy, a probabilidade dele aparecer, vamos supor, ele tem a probabilidade é 70% dele estar na top 1, dele aparecer como o primeiro, o Firefox aqui. Agora, a probabilidade é 98% de ser um top 5, quer dizer, ele vai estar entre os 5 primeiros, que você pode levar em consideração. Para mim é bom, de repente, eu tenho 1000 classes, eu posso chegar, eu vou pegar, por exemplo, um modelo, o modelo vai funcionar super bem, quase 100%, olha, ele está entre esses 5, daí eu posso fazer um refinamento, por exemplo, né? Então são métricas que são utilizadas também. Tá? Agora, existe a questão do trade-off. Em imagem a gente tem muito isso, o TinyML principalmente, em tudo a gente tem, né? Mas aqui principalmente. Eu comentei também, mas só para a gente discutir um pouco isso daqui. Né? Por exemplo, suponha, né, que eu tenho um modelo, por exemplo, você fala, você fez um modelo, o modelo é 98% de accuracy. Você fala, yes! Né? Só que ele demora 10 segundos para ele ser executado, né? E isso vai levar o quê? A uma experiência ruim.
Imagina um modelo desse num carro, né? Ah, legal, ele funciona com uma precisão precisa, só que ele leva 10 segundos para detectar que uma pessoa está passando na frente do carro. Qual é o user experience? Baixista, zero. Você vai matar a pessoa na frente. Quer dizer, você mata, oh, pô, mas eu demorei 10, pô, a pessoa passou antes de 10 segundos. Quer dizer, não tem sentido. Você tem que ser menos de um. O carro, a pessoa entrou na frente do teu carro, o carro tem que detectar que tem uma pessoa. Quer dizer, ou seja, aquele modelo, não só ele tem que ter uma alta accuracy, mas ele tem que ser uma latência baixíssima, tá certo? Então, às vezes, me interessa, mesmo entre um modelo que seja 98%, 99% de accuracy, né? Mas demora 10 segundos para detectar uma pessoa que está passando na frente do carro, eu prefiro um que seja 80% de detectar a pessoa, mas ele seja muito rápido, né? Ou seja, é um trade-off. Na dúvida, para. Entendeu? Esse é o ponto. Me explico? Na dúvida, para. Óbvio que vou ter muito falso negativo, mas nesse caso eu prefiro ter falso, né? Falso positivo. Eu prefiro ter falso positivo. Né? Eu prefiro, né? Não quero matar a pessoa. Tudo depende da tua aplicabilidade, aonde você vai usar o modelo. Tá? Então, ou seja, na prática, o que eu quero vender para vocês é, na prática, tentem qualquer modelo, é meio óbvio, né? Mas é importante. Não fiquem focados só no accuracy. Às vezes, um accuracy menor te dá uma latência razoável e te dá uma boa user experience. Tá certo? Então, vá lá. Por isso que é importante você diversificar teus dados de entrada, pegar o máximo possível de população. Se eu estou fazendo aquele negócio vamos pegar a imagem, vai. Eu falei muito de som já. Imagem. Quer dizer, eu vou detectar máscara. Puxa vida, que seja homem, que seja mulher, que seja velho, que tenha barba, que não tenha barba, com máscara, sem máscara, máscara azul, máscara branca, máscara grande, máscara pequena, máscara com nariz de fora, que todo mundo usa, né? E aí você considera sem máscara, só para sacanear. Então, também, né? Para ver se o cara aprende a botar a máscara certa. Né? E aí por diante, quer dizer. Então é muito importante. A tua diversidade dos dados é uma coisa muito importante, tá bom? Legal. Pessoal, importante sempre lembrar vocês, tá? Para você conseguir a tua métrica ideal, quer dizer, para você conseguir realmente chegar num projeto que ele tenha uma accuracy boa, que ele tenha uma baixa latência, que tenha uma experiência de usuário alta, infelizmente vocês vão ter que voltar e voltar e voltar. Quer dizer, esse é o caminho, né? É o caminho do em machine learning, não tem jeito. Nós já falamos isso várias vezes. Quem já está vários de vocês já fizeram nessa altura do campeonato já fizemos vários projetos, né? Vários de vocês já estão trabalhando no projeto final, já viram que fiz o projeto, puxa, funcionou legal, mas a memória está alta, eu tenho que abaixar de novo, puxa, fiz de novo, e agora não está funcionando, puxa, agora eu vou ter que arrumar mais foto com máscara, sem máscara, com máscara diferente. Ou seja, eu vou ter que, de repente, eu tenho que voltar a coletar mais dados, eu tenho que mudar a minha métrica, eu tenho que mudar meus hiperparâmetros, lembra? Hiperparâmetros, né? Porque definir meu modelo, mas qual as métricas, etc, etc, etc. Quer dizer, isso é um contínuo, né, um contínuo aprendizado, um contínuo desenvolvimento, tá bom? Não tem no free lunch aí, tá bom? Legal, gente. Bom,